Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Professora Maria Augusta, de Língua Portuguesa, falando com vocês aqui. Bom, primeiramente, é um prazer, né, estar aqui com vocês na nossa turma preparatória para ingresso à Emerge. Eu espero que nossas aulas sejam muito produtivas e elas hão de ser. E eu quero começar conversando um pouquinho com vocês sobre a importância. Eu acredito que todos tenham consciência disso, mas o professor de português tem que falar isso, né, gente? A importância, em especial para vocês, né, operadores do direito, da grandiosidade que é e que será sempre na vida profissional de vocês, o bom uso da língua, né, falada, o bom uso da língua escrita. Eu brinco com os meus alunos dizendo que para vocês não há desculpas. Vocês precisam aprimorar o uso da língua a cada dia. Augusto, eu tenho muita dificuldade, que vem comigo lá de trás, da época de escola, ainda criança, depois adolescente, aquilo foi me acompanhando. Essas dificuldades com a língua foram me acompanhando e eu percebo hoje, já formado, estudando para concursos, para cargos mais, né, elevados, eu continuo percebendo essas deficiências na aplicação da língua, tanto quando falo quanto quando escrevo. Primeira coisa, saibam que eu ouço isso da maioria dos meus alunos. Augusto, eu tenho um grande problema. Eu pensava que dominava tal assunto e quando me vejo precisando usar num texto, numa fala, eu travo, porque as dúvidas surgem. Isso aqui é assim ou é daquela outra forma? Esse verbo tem que ficar no plural nesse contexto, nesta oração que vou usar, é plural? Ou só posso usar no singular? Ou cabem as duas formas? A insegurança se apresenta para mim, Augusta, quando eu tenho que falar, quando eu tenho que escrever. Bom, então, como eu disse, vou repetir. Isso é o que eu ouço da maioria dos meus alunos. Então, meus queridos, saibam, se você tem esse problema, saiba que você não é o único. Ao contrário, a maioria apresenta essa insegurança com o uso da língua, tanto falada quanto escrita. Mas, repito, para você, esse é um problema que não pode existir. Você precisa acabar com essa insegurança. Augusta, mas agora, formado, adulto, cheio de compromissos, eu digo assim aos meus alunos, língua portuguesa é para a vida toda. E você tem que fazer da prática, do estudo, do domínio da língua bem falada, bem escrita, algo diário. Um passinho a cada dia, como eu digo. Hoje eu aprendi, Augusta, você não vai acreditar, eu ouvi isso de um aluno. Hoje eu aprendi, Augusta, que o verbo reaver é um verbo um pouco diferente, não é? Eu usava sempre, falei inúmeras vezes. Eu reavi minha carteira com todos os documentos dentro e o dinheiro que continuava, que eu portava na carteira também dentro dela. Eu reavi minha carteira, que sorte. Eu falei isso a vida toda, Augusta. Eu falava, por exemplo, meu cliente reaviu os bens confiscados. E até um dia eu aprendi que não existe eu reavi, nem meu cliente reaviu, que essas formas não existem na língua. É verdade isso? É verdade. O verbo reaver realmente é um verbo que nós chamamos de defectivo. Defectivo, Augusta, sim. Verbo defectivo, verbo com defeito. Verbo que não apresenta
A conjugação completa. Nossa, Augusto, então não existe eu reavi? Não. Reaviu? Também não. Então, como eu faço o passado desse verbo? Eu teria que dizer o quê? Eu reouve minha carteira com tudo dentro. Eu reouve. E meu cliente? Meu cliente reouve os bens confiscados. Não existe reaviu. O verbo reaver não é derivado do verbo ver, para que nós pensemos. Eu vi, eu reavi, ele viu, ele reaviu. Simplesmente essas formas não existem. E eu ouço muito isso. Nossa, Augustão, eu usei a vida inteira de forma errada. Pense assim, é passado em minha vida, agora eu já sei, não vou usar mais, não vou errar mais, agora eu vou dizer, eu reouve minha carteira, meu cliente reouve os documentos, os bens confiscados e pronto. Então, o que eu disse, que português, língua portuguesa é um passinho a cada dia, é uma grande verdade. Você tem que ter determinação, disciplina, não é? Ser curioso, buscar aprender algo novo a cada dia. Hoje eu aprendi isso, Augusta. Já sei que o verbo reaver é o tal do defectivo. Vou aproveitar para falar mais um pouco dele. Ele não tem conjugação completa, Augusta? É. Então, exemplo. No presente, o verbo reaver não tem todas as pessoas da conjugação. No presente do indicativo, ele apresenta tão somente o nós e o vós. Augusto, você está querendo me dizer que não existe eu reavejo, tu reavês, ele reaver? Exatamente, não existe. Como assim, Augusta? Repito, ele não é derivado do ver. Então você não tem que pensar eu vejo, eu reavejo. Tu vês, tu reavês. Não. Defectivo por isso. Ele tem um defeito na conjugação. Ele não tem a conjugação completa. No presente do indicativo, por exemplo, ele só apresenta o nós e o vós. Nós reavemos e vós reaveis. Não. Só esses dois. Só esses dois. Nós reavemos e vós reaveis. E as outras, Augusta, não existem. No presente, não existem. Eu sou obrigada a usar um sinônimo. Reaver é recuperar. Então eu digo assim, se eu precisar usar o eu digo eu recupero. Ou então eu vou reaver. Tudo bem, eu vou reaver. Eu recupero. Agora, eu reavejo, não. Ele não é derivado do ver. Enfim, Augusto, acho que eu nunca aprendi esse verbo na escola corretamente. Pois é. É exatamente isso que eu quero dizer a vocês. Reconheçam os problemas, não é? Eu tenho problemas com isso, com verbo, com concordância. O problema é se preparar e se colocar numa posição de eu vou resolver esses problemas que eu tenho com a língua. E você consegue. É disciplina, é determinação, mas você consegue. E não se acomodar. Eu não sei isso, mas eu não consigo. Deixa para lá. Nada de deixa para lá, não é? Você precisa falar corretamente, escrever corretamente. Augusta, mas da minha prova, por exemplo, lá, né, para Emerge, eu não vou ter que falar. Pois é, mas você vai ter que escrever. Augusta, mas são discursivas em que eu tenho que provar que eu domino aquele tema que me foi dado. Claro, isso aí eu tenho que provar escrevendo que eu domino aquilo. Normalmente, uma dissertação argumentativa em que eu tenho que defender o meu ponto de vista sobre aquilo, perfeito. Então eu tenho que ler muito, né, Augusta? Porque nunca sabemos o que vai cair como tema, exatamente. Ninguém escreve um bom tema, um bom texto, sem que domine, perdão, razoavelmente que seja aquele tema que lhe foi dado. Então, realmente, você precisa ler muito, né? Sobre tudo, eu digo que nós temos que ler sobre tudo, não é? Economia, política, ciência, tecnologia, sustentabilidade, intolerância religiosa, enfim, todos esses assuntos, mercado de trabalho, né? O preconceito dentro do mercado de trabalho, sabemos que ainda existe, enfim. Então eu preciso ler um pouco sobre tudo, não é, Augusta? Exatamente, porque dependendo do que cair como tema para você, você vai ter conteúdo para escrever. Ninguém escreve um bom texto, ninguém defende um ponto de vista, argumenta sobre ele, se não tiver conteúdo. Então eu digo, para começar, seja
curioso, leia o máximo que você conseguir sobre todos esses assuntos que são tão relevantes no nosso mundo hoje. E, claro, é um conjunto. Um bom texto hoje é um conjunto. É dominar aquele assunto, é ter um repertório para colocar no seu texto, ter argumentos, saber o que vai colocar ali, defender o ponto de vista com bons argumentos. Ninguém consegue defender o ponto de vista se não tem bons argumentos. Suponhamos que você esteja discutindo com alguém um determinado assunto e você está expondo ali as suas ideias, as suas opiniões, as suas teses, não é, sobre o assunto. A pessoa vira para você e diz assim: olha, sinto muito, mas até agora você não conseguiu me convencer. Seus argumentos foram muito pouco convincentes. É isso, gente. Você, se vai escrever um texto argumentativo, em que você tem que defender o seu ponto de vista sobre aquilo, você precisa ter bons argumentos. Os argumentos são os elementos que você vai usar para defender o seu ponto de vista, para sedimentar. Você tem que dar sustentação àquilo que você está defendendo. Com bons argumentos você consegue. Senão, você não vai conseguir. Nós dizemos que o texto argumentativo é aquele texto do convencimento, aquele em que você tenta convencer alguém do seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, leiam, né? Leiam. Agora, você tem conteúdo para escrever sobre um determinado tema que foi lhe dado na prova. Ok. Mas você comete erros de concordância, de pontuação, de acentuação, enfim, você vai perder pontos. Poxa, Augusta, mas eu escrevi tão bem sobre o assunto, eu provei que domino. Pois é. Só que você cometeu erros de natureza gramatical, você errou concordância, você errou colocação de pronome, você colocou um pronome numa posição errada dentro da frase. É um conjunto, como eu disse. Um bom texto é um conjunto. Então, você vai perder pontos por esse lado. Então, acostume-se a ler muito, o máximo que você conseguir. E digo mais, ler, quando eu digo leia muito, não é ler 2 horas seguidas todo dia, porque eu sei que a nossa vida é muito corrida. Vocês têm muitos compromissos, eu sei disso, mas tenha o hábito. E quando eu digo o hábito, nem que sejam 20 minutos por dia, 15 minutos por dia. Augusta, eu não consigo ler mais do que isso. Ok. Se você tiver disciplina e determinação e você ler 15, 20 minutos todos os dias, esse é o segredo, todos os dias, vai fazer uma diferença, com certeza, tanto em termos de repertório, de conteúdo para desenvolver no texto, quanto o bom uso da língua. Porque quem lê muito... Augusta, mas quando eu estou lendo, já ouvi isso de vários alunos, quando eu estou lendo, na verdade eu não estou me preocupando com vírgulas, com acentos, com concordância. Você pensa que não, mas aquilo entra, você absorve aquilo automaticamente, não é? É aquela aprendizagem inconsciente, vamos dizer. Você percebeu a posição das vírgulas ali, você foi assimilando aquilo, a acentuação, a grafia correta das palavras, não é? Muitas vezes o aluno perde ponto porque escreveu uma palavra importante de forma errada no seu texto, vai perder ponto. Enfim, então eu digo que o bom texto, e é verdade, não podemos discutir isso, o bom texto é um conjunto. Tem que ter conteúdo, desenvolvimento adequado, argumentos convincentes para que você consiga defender o seu ponto de vista sobre aquilo, a tese que você está defendendo ali, e de forma clara, objetiva, não é? Porque você tem um número de linhas X, não é? São tantas linhas. Eu consigo escrever sobre esse assunto, sei muito sobre ele, mas eu vou precisar de 60 linhas para escrever sobre ele. Mas se a banca não deu 60 linhas, como você vai fazer? Não vou conseguir. Vai, tem que conseguir. Aí entra a sua capacidade de síntese. Escolher os pontos que são realmente relevantes, que você precisa desenvolver no texto, né, a contento, para tocar naquele ponto de forma adequada, deixando de fora os menos relevantes,
os mais supérfluos, enfim. Então, a capacidade de síntese, não é? Concisão, é uma das características do bom texto hoje. Não é? Você tem que ser claro, não pode ser ambíguo. A pessoa que vai ler o seu texto não tem que ficar em dúvida sobre o que você verdadeiramente está querendo dizer ali. Não, clareza tem que ser uma das características do seu texto. Objetividade, vocabulário adequado. Você não vai escrever um texto usando gíria, frases de efeito. Eu adoro usar uma metáfora. Esqueça as figuras de linguagem na hora de fazer seu texto na prova. Esqueça, finja que elas não existem. Mas fica tão elegante, às vezes a metáfora tem tudo a ver com o meu tema. Esqueça. Isso você pode fazer num texto livre, não é? Mas num texto que você está escrevendo e em que você vai ser avaliado por um examinador, não use gírias, frases de efeito, metáforas, mesmo que caiba perfeitamente ali com o tema que lhe foi dado. Finja que as figuras de linguagem não existem. Enfim, então é clareza, é objetividade, é linguagem adequada. E claro, e aí entra a parte do uso da língua. Concordância corretamente usada, pontuação, ortografia. Olha como é feio o candidato usar uma palavra grafada de forma errada, não é? Augusta, mas eu fiquei em dúvida um pouquinho, mas arrisquei, não arrisque. Se está em dúvida se a palavra é com C cedilha, 2S, X ou CH, troque. Busque um sinônimo, mesmo que seja uma palavra mais simples. Eu queria usar aquela, mas eu não me lembrava da grafia, então esqueça. Não use. Opte por uma outra mais simples, mas que você tenha segurança na hora de escrever. Então, o bom texto é realmente um conjunto. Augusta, mas eu tenho um bloqueio com isso? Bom, vamos lá. Eu quero bater esse papo, né, com vocês logo no início da nossa primeira aula por isso. Você precisa buscar meios de acabar com esse bloqueio, se você tem esse bloqueio. Aliás, eu ouço isso também da maioria. Augusta, se você me pede para falar sobre um determinado tema, eu falo, né? Eu paro um pouco, né, para organizar minhas ideias, penso e começo a falar e vou discorrendo sobre o assunto e as ideias vão surgindo, principalmente aquelas que eu realmente domino, eu vou expondo, eu vou defendendo, eu vou argumentando e as pessoas até elogiam muito as minhas explanações orais. Ótimo. Agora, você precisa, não é uma opção, você precisa treinar a escrita. Augusta, se alguém diz assim para mim, um professor, por exemplo, na faculdade, na época da faculdade, me dissesse assim, excelente a sua explanação oral, agora, por favor, coloque tudo isso no papel. Augusta, pronto, aí acabava a minha segurança. Se eu tivesse que colocar no papel tudo aquilo que eu disse, né, que eu falei, e pelo qual fui tão elogiado, acabaria a minha segurança. Na hora de escrever, a segurança acaba. Então, você tem que trabalhar isso na sua vida, porque você sabe que você não tem essa opção. Infelizmente, não existe essa opção. Você tem que treinar a sua escrita. E eu digo assim aos meus alunos, perdão, gente, a tosse não me deixa ainda. Vamos supor que você tenha realmente esse problema. Aliás, a maioria diz para mim que tem. Muito bem. Comece em doses homeopáticas, como eu falo. Comece escrevendo 5 linhas. Augusta, não, mas na minha prova eu vou ter que escrever X linhas. Sei lá, 30. Estou dando um exemplo. Como eu vou escrever 5? Deixa eu explicar. Isso aí é um treinamento ao longo de um tempo, até que você, se solte, destrave o pensamento e a mão. Porque os alunos me dizem assim, Augusta, sabe qual é o meu problema? Eu vou escrever, aliás, deixa eu falar uma coisa, para que eu não me esqueça. Se você vai começar a fazer esse treinamento para se soltar na escrita, não faça usando teclados, né? Eu escrevi, fiz o meu treinamento usando o computador. Não. Treine escrevendo. Todo estudo, não é? Está provado cientificamente que o estudo
Claro, a leitura é importante? Obviamente que sim. Mas se você treina escrevendo, mais do que digitando, é diferença absurda. Você assimila muito mais, né? Está provado isso cientificamente. Então, na hora da prova, você vai escrever. Muito bem. Então, treine, né? Treine, escreva muito. E comece o treinamento, repito, por 5 linhas. 5 linhas, Augusta? 5 linhas. Eu escolho um tema. Você pode, claro, é interessantíssimo, inclusive, pegar provas anteriores. Veja temas, vou tentar escrever sobre esse tema. Suponhamos que este fosse o tema sobre o qual eu deveria escrever. Então vamos lá. Hoje eu vou escrever 5 linhas só. Se eu tivesse que escrever 5 linhas sobre isso, o que eu escreveria? O que eu conseguiria escrever? Escreva 5 linhas. No dia seguinte, mais 5. E no outro dia, mais 5. Faça um período, vamos supor, 3, 4 dias, escrevendo 5 linhas. Conseguiu? Você vai perceber que parece que as ideias vão fluindo mais facilmente e a mão também, porque os alunos me dizem assim, Augusta, quando eu tenho um tema e uma folha de papel à minha frente, trava tudo, bloqueia tudo e não sai a primeira linha, Augusta. Eu não consigo escrever a primeira linha. Eu ouço muito isso. Então é treino mesmo. Você vai perceber que a coisa vai começar a fluir, né? Que o processo de escrita vai melhorar muito. Escreveu 3, 4 dias, 5 linhas, passe para 8 linhas. Faça 2, 3 dias, 8 linhas. Depois passe para 10, e depois 12, e depois 15, e depois 20. Vá em doses homeopáticas, como eu disse. Você vai perceber, vamos supor, num período de um mês, que o processo evoluiu muito. Nossa, é verdade. As ideias estão vindo mais facilmente, estou conseguindo arrumá-las, não é? No papel, colocá-las no texto, no papel. Nossa, que diferença, Augusta. Já ouvi muito isso. E outra coisa muito importante. Quando lhe é dado um tema sobre o qual você deve escrever, permita-se 10 minutos, 5 minutos, para pensar, só para pensar sobre o que você tem de repertório para escrever sobre aquilo, o que você vai querer escrever sobre aquilo, que pontos você vai querer desenvolver. Faça um esboço. No primeiro parágrafo, na introdução, eu vou falar disso. Depois, o primeiro parágrafo, desenvolvendo, eu vou abordar esse lado da história, do ponto, do assunto. Depois, o outro parágrafo de desenvolvimento, o segundo de desenvolvimento, eu vou mostrar o outro lado, se é um assunto que permite, né, lado positivo, lado negativo da coisa, enfim. Coloque palavras soltas que sejam, mas esboçando o seu pensamento. Depois, a conclusão, eu vou tocar nesse ponto de novo. Normalmente, na conclusão, a gente retoma, né, a tese que você usou na introdução. Faça isso e comece a escrever. Então, mas permita-se esse tempinho antes de começar escrevendo para pensar no tema que lhe foi dado. Porque às vezes o tema é tão rico que é perigoso também, porque as ideias vêm tantas e muitas, muito diferentes, você fica um pouco perdido. Isso aí induz a um erro gravíssimo, que é o texto que o examinador lê e percebe que as ideias vieram desordenadas à cabeça do candidato. Você percebe quando lê o texto que as ideias foram pipocando, como nós dizemos, né, na sua cabeça, e ele não teve essa capacidade de arrumar o pensamento dele, arrumar as ideias dentro do texto. E aí o que acontece? Vem aquele texto confuso, o examinador lê e até percebe que o candidato tinha muita bagagem sobre aquilo, mas ele não soube arrumar essas ideias. Fica aquele texto realmente confuso, que não tem princípio, meio e fim. Você começa a ler um texto, parece que o aluno está começando pela conclusão, enfim. Então, isso é treino. Faça isso. Se você tem esse grande problema de escrever, de colocar no papel ideias que você expressou tão bem oralmente, você tem que começar treinando, não tem jeito, não dá para fugir disso. Então, quando os alunos me dizem isso, eu aconselho a fazer isso. Comece escrevendo aos poucos, de 5 em 5, né? Vai escrevendo 5 linhas, faz uns 3, 4 dias, passa para 8,
e depois para 10, e depois para 12, para 15, para 20. Quando você perceber, você está conseguindo escrever 30 linhas. Enfim, tudo na nossa vida é treino, não é? Eu sempre digo aos meus alunos, você vê muitas vezes uma banda maravilhosa que vai viajar para fazer shows pelo mundo afora, vai fazer um show numa praça para, sei lá, 80.000 pessoas, como nós vemos às vezes. Nossa, milhares e milhares. Você acha que aqueles músicos maravilhosos, experientes, não ensaiaram aquelas músicas, não passaram o som, como eles dizem, inúmeras vezes, até acharem que estava no ponto ideal? Um grande elenco, né, grandes atores não encenam uma peça sem ensaiar o texto, a marcação, né, do palco, inúmeras vezes. Eles não entram em cena para apresentar a peça de um dia para o outro. Eles ensaiaram muito aquele texto, a marcação do seu espaço no palco. Enfim, é isso. Tudo na nossa vida é treino. Dirigir, cozinhar, cantar, tudo, gente. Escrever também. Quanto mais você exercitar, mais segurança você vai sentir, você vai ter, mais facilmente as ideias vão fluir e você vai. Porque fluir é uma coisa, as ideias vão fluindo. Problemas, muitas vezes, na maioria das vezes, é conseguir arrumá-las corretamente ali nos parágrafos, montando um texto com lógica, com coerência, com ideias ordenadas, que resultem, né, num texto objetivo, claro, que a pessoa leia e entenda e perceba realmente qual o seu ponto de vista sobre aquilo e que você, mais do que perceber o seu ponto de vista sobre aquele tema, que a pessoa seja convencida por você, porque nós dizemos que o texto argumentativo é o texto do convencimento. Você precisa convencer quem lê seu texto ou quem ouve, não é? Sua colocação. E para vocês, então, eu digo que para vocês, então, do direito, não há como escapar disso. Você precisa treinar isso, exercitar isso a cada dia. E quanto mais você treinar, tanto escrita quanto a boa fala, melhor vai ser o seu desempenho, tanto escrevendo quanto falando. Acredite nisso. Eu já ouvi de alunos assim, Augusto, olha, sinceramente, minha paixão é o direito. Eu sonho estar num júri um dia, mas eu já estou quase desistindo porque eu tenho um grande bloqueio para falar, para escrever. Quando o aluno me diz sobre a fala, né, esse bloqueio, eu já digo a ele o seguinte: procure ajuda. Se o seu problema, por exemplo, é falar em público, Augusta, se eu tiver 5 pessoas ali numa plateia tão pequena, mas se eu tiver 5 pessoas ali para me ouvir, eu já travo, né? Eu me bloqueio, coloco um escudo à minha frente e não consigo falar. Pois é. Você vai resolver isso para você conseguir, né? Alcançar os seus objetivos, realizar seus sonhos. Você sonha com aquilo e vai abrir mão de um sonho porque tem uma timidez, por exemplo, às vezes é timidez séria. Gente, procurem uma terapia. Vai ajudar muito. Eu tenho inúmeros casos de ex-alunos, né, que eram alunos e que me trouxeram esse problema. Augusto, o meu problema é a timidez. Eu me vejo nos sonhos, num júri, falando, defendendo, e eu sei que aquilo ali é complicado para mim, devido à minha timidez que me bloqueia. Então você vai procurar ajuda e você vai conseguir, porque consegue. Como eu disse, eu tenho inúmeros casos de ex-alunos que tinham esse problema, esse bloqueio, procuraram ajuda, fizeram a terapia e hoje dão palestras. São palestrantes maravilhosos, enfrentam ali a plateia com segurança, com perfeição, explanando, desenvolvendo, apresentando, defendendo ideias, enfim, é isso. Então, precisava ter essa conversa com você antes de começarmos, não é? E é isso. Então, você precisa, sim, dominar os conteúdos. Claro, ninguém escreve bem sem domínio do conteúdo, mas a coisa não é só dominar o conteúdo. Você precisa provar no seu texto que você domina o bom uso da língua.
Então, nós vamos, nessa primeira aula, inclusive, nós vamos ver alguns pontos que são simples, mas muitas vezes os alunos ficam em dúvida na hora de usar numa redação, num texto, e podem perder pontos valiosos do seu texto se cometerem erros quanto a isso. Então, nós vamos dar, né, uma olhada juntos nesses pontos que eu trouxe. É isso. Então, vamos em frente até nosso próximo bloco, já começando a ver alguns desses pontos. Até já.